Olá, aqui Ismael Menezes da MD Commodities. Seja bem-vindo a mais um Em Dia com o Mercado. Semana agitada para as principais commodities agrícolas. Na semana que passou, nós tivemos a publicação do relatório mensal do USDA. Tivemos também a atualização do avanço do plantio para a safra nos Estados Unidos, a publicação da condição de safra e toda a situação política que interferiu no câmbio. Enfim, vamos trazer aqui um resumo dos principais pontos e o que esperar para as próximas semanas para você aí fazer as suas estratégias na comercialização de commodities agrícolas. Começando então com os Estados Unidos. Tivemos a publicação do avanço do plantio para a safra americana, onde no milho já atingiu 95% e a condição de safra, ou seja, as lavouras que foram classificadas como boas e excelentes, totaliza agora 74%. No soja, o plantio atingiu 87% até a semana que passou e a condição de safra atingiu 72% de lavouras classificadas como boas e excelentes. Um início bastante promissor para a safra nos Estados Unidos. Sabemos que temos toda a situação climática por lá. Os 2 meses que afetam principalmente o desenvolvimento das lavouras americanas é o mês de julho e agosto. É o famoso mercado climático norte-americano e que pode trazer volatilidade para as cotações. Então, muita atenção ao mercado climático que pode trazer aí alguma volatilidade e oportunidade na comercialização. Tivemos também o relatório mensal do USDA, relatório que não trouxe grandes novidades. O principal destaque desse relatório foi a redução da safra 23-24 no Brasil de 154 para 153 milhões de toneladas. Já era uma redução bastante esperada pelo mercado. Nós aqui da MD Commodities acreditamos que essa safra que foi polida deve girar por volta de 150 milhões de toneladas, um pouco mais, um pouco menos, enfim. Então, números que já são esperados. Acreditamos que essa redução deve acontecer para os próximos relatórios. Mas o principal fator que interferiu na comercialização essa semana foi a situação política no Brasil. Na semana anterior, nós tivemos aí a publicação de uma MP, de uma medida provisória, que visava aí dificultar a utilização dos créditos de PIS e COFINS, e diversas empresas no agronegócio seriam impactadas. Isso mexeu com todo o comportamento na comercialização. Algumas empresas saíram da comercialização aguardando o que poderia acontecer com essa medida provisória. Pois bem, a pressão foi bastante grande e essa medida provisória caiu. Com isso trouxe aí um enfraquecimento principalmente do Ministério da Fazenda, ou seja, o Ministério que vem tentando de todas as formas aumentar a arrecadação do Brasil para fechar as contas públicas e evitar a famosa pedalada fiscal. Pois bem, toda essa situação trouxe um enfraquecimento para a equipe econômica do governo e aí o mercado começou a precificar talvez uma troca de comando para o Ministério da Fazenda. E isso trouxe o câmbio aí tentando atingir níveis, uma escalada bastante forte e alcançou níveis de 5,43 na semana. Pois bem, uma alta bastante grande que afetou e que traz aí uma volatilidade nos preços e isso tudo trouxe aí uma pressão, ou seja, situação política, situação nos Estados Unidos, muita pressão. O que esperar para as próximas semanas, Ismael? Pois bem, atenção, precisa ficar por conta do clima nos Estados Unidos, principalmente agora a situação climática por lá. O final de junho pode trazer chuvas abaixo do padrão, que pode trazer uma certa volatilidade para as cotações. Então, atenção à situação climática por lá e o que pode interferir. Nos Estados Unidos, a umidade do solo vem muito boa, ou seja, uma umidade no solo, tivemos uma boa recomposição hídrica por lá e que pode aguentar aí algumas semanas com chuvas abaixo do padrão, mas tudo leva a crer que podemos ter aí algumas oportunidades. Se tivermos chuvas por lá, pode causar nova pressão sobre as cotações na Bolsa de Chicago, tanto para o milho quanto para a soja. E atenção também a toda a situação no câmbio do Brasil, como próxima semana, como o câmbio deve reagir a toda a temperatura política que vem acontecendo, um desgaste político deste governo. São coisas que nós precisaríamos estar no radar para traçar as nossas estratégias de comercialização. Lembrando que a situação climática, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, se ela for favorável, pode trazer uma pressão sobre as cotações. Isso porque
nós podemos ter aí uma oferta que pode exceder e muito a demanda, e isso pode pressionar. Por isso, a dica aqui é o seguinte: foque na gestão de risco na comercialização. Vai escalonando vendas, principalmente para cobrir os custos da próxima safra, porque se não tivermos grandes problemas climáticos, a oferta pode exceder e muito a demanda. E outra dica bastante importante: me siga no Instagram, ismaelmenezes.mdc. E lembre-se que nós temos um encontro marcado sempre aqui para você ficar em dia com o mercado.